Shiva Shambhu, eu sou o Gayan do canal Yoga Sem Fronteiras, iniciando mais um momento de partilha, desejoso que você que está aqui agora conosco possa ser envolvido na luz do Divino Ser. Um dos temas mais recorrentes nas preleções e ensinamentos de Buda, nos seus vários discursos, foi justamente a questão da insatisfação. Buda dizia que nós somos seres insatisfeitos, né? E nós precisamos entender o contexto, né, desta questão, por que Buda sempre apontava para essa questão de insatisfação como um dos agregados que fazem parte daquilo que nós manifestamos enquanto entidades conscientes em estado relacional com o mundo concreto. Ou seja, nós sempre manifestamos um princípio de insatisfação quando inseridos no contexto de realidade. E por que Buda frisava tanto a questão da insatisfação? Porque Buda, após ter atingido a iluminação, né, ter assumido a condição de desperto, ele pôde compreender com profundidade a natureza daquilo que somos, né? E ele viu com bastante lucidez, com bastante clareza, que nós somos seres eternamente buscando um estado de satisfação, sem, contudo, nunca nos sentirmos satisfeitos. Então isso gera uma dinâmica de ansiedade e angústia, óbvio, porque nós sempre estamos buscando por satisfação, mas nunca encontrando satisfação. E nós vemos que Buda não está muito distante da realidade. Se nós observarmos apenas os nossos comportamentos, as nossas posturas, perante a realidade, nós vamos ver que nós sempre estamos nesse movimento, de buscar coisas, relações, pessoas, circunstâncias que possam nos trazer satisfação, mas sempre nós vamos estar num ponto de insatisfação. Logo, nós precisamos sempre buscar mais coisas. E essa é a dinâmica de sempre buscar mais coisas, não nos permitindo nos realizarmos naquilo que já temos e somos. Sempre o projeto da felicidade ou o projeto que possa contemplar os nossos desejos está num ponto futuro. Está em algo que a mente vê e ambiciona. Nós somos seres ambiciosos, porque a mente, ela antevê ou ela deseja justamente aquilo que nós não temos, né? E nos faz acreditar que enquanto nós não obtivermos aquilo que é objeto do nosso desejo, nós não seremos felizes ou não estaremos em paz. Só que nós nos esforçamos, movimentamos para atingir esse algo, atingimos por vezes, mas ao atingir há ainda o processo de insatisfação. E em vez de nós olharmos para a insatisfação, para a natureza da insatisfação, o que nós fazemos? Nós construímos um novo objeto de desejo. Nós passamos a ambicionar mais outras coisas. Se minha ambição era possuir um carro, quando eu tenho um carro, em pouco tempo aquele carro não mais contempla um projeto de satisfação. E aí nós pensamos em talvez ter um carro melhor, um carro diferente, ou ter outro carro. Ou então, além do carro, ter uma casa na praia. Enfim, isso vale para tudo. Então Buda falou que enquanto nós, em vez de ficarmos pulando de galho em galho, de desejo em desejo, e cada vez que nós
chegamos a realizar um desejo, um outro maior se instala. É por isso que ele falou que nós vivemos a eterna dinâmica da insatisfação. Enquanto nós não observarmos por que nós nos sentimos insatisfeitos, as razões que nos levam a essa insatisfação, nós nunca vamos nos curar, né, desses impulsos, né, que nos leva sempre a um estado de infelicidade, podemos assim dizer. Porque uma pessoa insatisfeita é sempre uma pessoa não feliz. Não feliz no sentido de não estar contente com aquilo que é, no momento que é, dentro das circunstancialidades que tem. Né? E ele vai perceber que isso tem uma relação profunda com a questão do apego. Porque quando nós estamos locados no ego, né, nós já falamos em outros vídeos sobre o ego, né? Então, quando nós estamos locados no ego, esse ego, né, ele tende a desenvolver o apego, porque ele quer estabilidade. Ele não sabe viver em instabilidade. Ele não consegue aceitar a transitoriedade de tudo. E nós vivemos numa realidade transitória. Tudo que se apresenta para nós tem caráter transitório. Logo, é instável. Não existe nada estável no plano da matéria. Nem pessoas, nem bens, nem títulos, nem posições sociais, nem mesmo o corpo físico é estável. Então tudo é instável, né? Mas o ego, né, a partir das estruturas mentais que o alimenta, ele quer o contrário. Ele não aceita a instabilidade, ele quer estabilidade, ele quer posse, ele quer se apoderar. Né? E posse é agarrar, é segurar, é tomar para si, é fazer daquilo que é um fluxo constante ser algo estagnado. Ou seja, que se eu encontro uma pessoa que eu ame, que ela seja eternamente somente aquilo para mim. Né? O ego não aceita a mudança e logo ele se apodera, ele quer ter posse. O ego é possessivo. E a possessividade traz o sofrimento. Né? Então, Buda viu muito claramente essa relação do apego, que nós somos apegados. Tem uma história muito bonita, que nós lemos no livro belíssimo que nós estamos lendo agora, que é o livro de uma monja. Né? Ela é ocidental, ela foi para o Tibete, e ela passou por esse processo de ficar 12 anos na caverna, 12 anos em meditação. Ela passou por isso. Sozinha, né, em processo de meditação, 12 anos. Né? Dentro da tradição tibetana isso é comum. Né? Ela se chama Jetsunma, né, Tenzin Palmo. Então, Jetsun Tenzin Palmo se tornou uma monja budista e ela hoje lidera, né, um projeto que é apoiado pelo Dalai Lama de fundar mosteiros femininos para monjas budistas do sexo feminino. E ela é maravilhosa, ela é uma pessoa, imagina, alguém que ficou 12 anos, que se submeteu a um processo de autoconhecimento, de meditação tão profunda. Então, Tenzin Palmo, ela conta uma história interessante nesse livro que nós estamos lendo dela, que ela conta a história do apego comparando a armadilha, que é muito comum na Ásia se fazer para pegar os macacos. Olha que coisa geniosa, genial. Como eles fazem armadilhas em alguns países da Ásia para pegar os macacos? Eles pegam um coco, né, que coco é uma fruta comum dos países tropicais, né, e eles fazem um buraco. O coco, né, eles tiram toda a água dele e faz um buraco no coco, né, de forma que só caiba a mão do macaco entrando. Né, e dentro do coco eles colocam um doce. Né, o macaco gosta muito de doce, coloca lá. E prega esse
esse coco numa árvore ou amarra, né, muito firme em alguma árvore com uma corda e deixa ali. O macaco é atraído pelo, né, pelo odor do doce, né? Ele é atraído e chega até o coco. E quando ele cheira e percebe que tem um doce dentro do coco, ele enfia a mão para pegar o doce. Só que quando ele agarra o doce lá dentro, ele tem que, a mão que entrou aberta tem que fechar para segurar o doce. Só que quando ele fecha, ele não consegue mais tirar a mão. E isso é real. Ele fica ali por horas sem abrir a mão para não perder o doce e não consegue tirar a mão mais. E com isso ele fica preso. E o caçador, ou aquele que queria prender o macaco, né, ele vem e captura o macaco sem que ele abra a mão para soltar o doce. Então, essa analogia é fantástica, porque nós somos exatamente isso. Né? Nós somos como esses macaquitos, né? Nós somos aprisionados pela armadilha do desejo. Então, uma vez que nós somos atraídos pela ganância, né, pelo desejo da posse, nós fazemos exatamente isso. Nós enfiamos a mão no buraco da vida material e a seguramos com força. Só que quando nós seguramos com força, nós estamos presos. Nós ficamos prisioneiros. E na ilusão de possuir algo, nós não percebemos que, na verdade, nós somos possuídos por aquilo. E Buda viu isso com muita clareza. E nós, às vezes, caímos nessa armadilha do macaco. Todos nós. Então, qual é o segredo para transitar com leveza neste mundo? Mitigando os sofrimentos e ampliando as capacidades de satisfação, de estados de plenitude. É olhar com muita lucidez para a questão do desejo e do apego. Olhar com honestidade, não com repressão, e sim com consciência, e entender estes processos. Porque o apego é uma coisa muito sutil. Às vezes, nós nos julgamos muito desapegados e somos muito mais apegados que aquele que nós, acusamos de ter apego. Nós temos apegos muito sutis. Lembro-me também de uma história muito interessante, que havia um rei que ele morava num castelo quase todo ornado de ouro, com obras de artes caríssimas. Ele era um rei muito rico, e o palácio dele era uma referência. Todos conheciam o palácio do rei como o mais luxuoso, o mais suntuoso, e o rei vivia ali num grande conforto. E ele tinha por mestre espiritual um homem que teoricamente era renunciado, que a única coisa que esse sadhu tinha, esse guru do rei, era uma tigela de mendicância, como os monges budistas têm, aquela tigela que ele sai esmolando, e a única coisa que ele possuía era isso, era a tigela. Então, teoricamente, o rei tinha motivos para apegos porque ele possuía fortunas, castelo maravilhoso, todos os bens, e aquele homem tinha o único bem que ele possuía, a sua tigela de esmolar. Ele era um sadhu, ele é na verdade um sannyasi, um renunciado. E um dia o rei saiu com o seu guru, esse sadhu, e eles sentaram num parque alguma distância do palácio do rei, para meditar. E eles estavam lá sentados, meditando, quando chegou o primeiro-ministro do rei, desesperado, e falou: desculpa, majestade, eu interromper a sua meditação, mas o seu castelo, o seu palácio está em chamas, tudo está pegando fogo. Aí o rei abriu os olhos e falou com serenidade: o que me importa? O mais importante é eu estar aqui agora, e o mais importante é essa meditação que eu faço. O que me importa? Mas o sadhu do lado dele, quando ouviu isso, levantou imediatamente agitado e falou com o rei: vamos correr, a minha tigela de mendicância está no palácio. Então, quem é o apegado?
Então, nós temos que viver com muita lucidez essa questão do apego. Né? Por que, que nós nos apegamos tantos? Né? Onde está as raízes daquilo que nos leva sempre a nos mover para a posse, pelo desejo, né? E que esse desejo sempre gera insatisfação. E a insatisfação constante gera sofrimento, porque não permite que nós possamos viver com plenitude aquilo que nós já temos e somos. Então, reflexões que nos cabe ter. Gratidão a você que está aqui conosco, no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos, que nós possamos seguir semeando luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.